Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e hoje eu quero comentar com vocês sobre esse final aí, né, das quartas de final da UEFA Champions League, né, principalmente o Manchester City contra o Atlético de Madrid, que assim, acabou de terminar, foi 0-0, primeiro jogo 1-0 para o Manchester City. Tem muita coisa pra gente comentar sobre esse duelo em específico, até porque muita gente comenta, né? Muita gente vem falando, desde que as quartas de final foram sorteadas, do embate de pensamentos, de ideologias, o guardiolismo contra o simeonismo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para não perder nada do que a gente vai postar por aqui. E é o seguinte, gente, como eu disse, desde que as quartas de final foram sorteadas, né, da UEFA Champions League, e a gente viu que teríamos o encontro de Atlético de Madrid contra o Manchester City, a gente vem falando e a gente vem conversando, a gente vem opinando sobre esse encontro de ideias, ideologias, modos de pensar o futebol que são totalmente opostos. O guardiolismo, né, que vem de origem lá do Rinos Michels, né, a gente chama de guardiolismo porque o Pep Guardiola é o pilar, né, desse tipo de ideologia na era moderna, né, no nosso tempo. Mas que vem lá de trás, como o Rinos Michels no Ajax, no Barcelona, na seleção holandesa, no Carrossel Laranja. A gente tem o Cruyff também no Barcelona nos anos 90. Um exemplo desse tipo de jogo aqui no Brasil é o São Paulo do Tele Santana, e agora muita gente diz que é o Palmeiras do Abel Ferreira, mas o principal exemplo aqui no Brasil é o São Paulo do Tele Santana. E na Europa, como o Rinos Michels e o Cruyff, essa ideologia de jogo foi passada adiante dentro do próprio Barcelona, resultando num senhor chamado Josep Guardiola, mais conhecido como Pep Guardiola. E é o seguinte, a proposição de jogo do Manchester City, a gente já sabe, a gente já conhece, isso vem de vários times do Guardiola. Ele vai mudando a sua ideologia de jogo de acordo com as peças que ele tem dentro do elenco. Mas uma coisa não muda, que é a posse de bola propositiva. E o Manchester City é perfeito nesse tipo de quesito. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o simeonismo, né? A gente chama, como guardiolismo, a gente chama de simeonismo por conta que o Simeone, né, o Diego Simeone, é o principal pilar dessa ideia de jogo, né, no nosso tempo, nos tempos modernos. Mas é o famoso Park the Bus, um jogo mais retrancado, um jogo mais apostando na saída rápida do seu time. Não à toa que o Simeone escala às vezes o Atlético de Madrid sem o Luís Soares, que é um dos maiores centroavantes do nosso tempo, né? Um dos maiores camisas 9 do século. E o Luís Soares ele é banco em detrimento ao João Félix e ao Griezmann, por exemplo. Então, só de você ver que o Luís Soares ele fica no banco em detrimento do Griezmann e do João Félix, você já consegue perceber qual que é o estilo de jogo do Diego Simeone, que é retrancar e sair o máximo possível para o contra-ataque. Isso não aconteceu no primeiro jogo. O Atlético de Madrid ele se retrancou muito. Não à toa que vários memes surgiram com o 5-5-0, um esquema com duas linhas de 5 defensores, 5 meio-campistas, ninguém atacando. E muita gente reclamou disso. Eu também reclamo, né? Porque eu não gosto desse tipo de jogo, de ataque contra defesa, a não ser que seja numa situação extrema, como a gente vai comentar que foi hoje. Num primeiro jogo, você abdicar de atacar não é uma das melhores estratégias. Não à toa que o Manchester City conseguiu fazer o seu gol e levou essa vantagem até Madrid. Acho que se o Simeone tivesse se colocado um pouco mais à frente, talvez o resultado poderia ser outro, né? O Manchester City, o próprio Simeone provou hoje que é possível você jogar contra o Manchester City. Você não precisa se retrancar, né? Muita gente gosta de dizer que o Simeone é o adversário perfeito para o Guardiola, porque ele consegue repelir essa posse de bola propositiva do Guardiola. Eu discordo, eu acho que o melhor adversário que o Guardiola já teve na carreira foi o Jürgen Klopp, que faz basicamente a mesma coisa que o Guardiola faz, com outro sistema de jogo dentro do Liverpool. E por isso que Liverpool e Manchester City são os duelos mais aguardados e os duelos que mais ocorrem nessa década, né? Muita gente tá chamando agora como, e eu penso assim também,
mas dizendo que Liverpool e Manchester City nessa década é basicamente o Real Madrid e Barcelona da década passada, né? Quando a gente esperava sempre eles decidindo tudo na Espanha, e a gente esperava que fosse ter uma final entre os dois na UEFA Champions League, que nunca aconteceu. Agora a gente olha para Liverpool e Manchester City com o mesmo olhar, né? O Liverpool avançou hoje sobre o Benfica, encara o Villarreal na próxima fase, enquanto o Manchester City avançou sobre o Atlético de Madrid e encara outro rival espanhol, o Real Madrid. E muita gente espera que Guardiola e Jürgen Klopp se encontrem na final da Champions League, né? Eu, eu gostaria que isso acontecesse, embora eu seja madridista, mas por conta dessa questão do futebol bonito, né? Mas falando um pouquinho mais do jogo de hoje especificamente, o primeiro tempo ele foi basicamente parecido com o que foi o jogo lá no Etihad Stadium, lá em Manchester. O Atlético começa um pouco mais recuado, o Atlético que vem com uma linha de 5, né, de 5 jogadores. Você tinha o Llorente fazendo um ala ali pela direita, com os 3 zagueiros Savic, Felipe e Reinildo, com o Renan Lodge fazendo a ala esquerda. Você tinha o Cook, você tinha o Kondogbia, você tinha o Griezmann, você tinha o Lemar e você tinha o João Félix. Então, basicamente, num 5-2-3, o Atlético de Madrid, mas no primeiro tempo o Atlético realmente recuou e chutou apenas uma vez ao gol. Volto a dizer, para um time que precisa ganhar o jogo dentro da sua casa, acho que mais uma vez o Simeone acabou pecando, morrendo agarrado no seu estilo de jogo. Ele teve uma cabeça muito dura sobre o que foi o jogo do Atlético de Madrid e não aprendendo sobre o que aconteceu lá em Manchester. Acredito que uma equipe que você tenha o Luís Soares e que vai jogar dentro da sua casa contra qualquer adversário que seja, mas precisando ganhar o jogo, você precisa escalar o Soares de titular. Ah, mas o estilo de jogo do Simeone requer velocidade. Beleza, você pode ter velocidade. O Griezmann, ele tem velocidade. O João Félix, ele tem velocidade. Você não precisava escalar o Lemar, embora o Lemar tenha jogado bem enquanto esteve em campo. Você não precisa do Lemar. Você podia deixar o Griezmann e o João Félix como jogadores de velocidade, aproveitando que o Llorente e o Renan Lodge já estavam fazendo essa passagem, e você podia botar o Luís Soares na área, né? Acho que faltou muito isso ao Atlético de Madrid, coisa que não aconteceu no segundo tempo. No segundo tempo, os papéis se inverteram. A gente parecia que estava vendo o Guardiola treinando o Atlético de Madrid, enquanto estava vendo o Simeone treinando ali o Manchester City, né? O City se recuou, o Atlético de Madrid foi para cima. Aconteceram alguns equívocos, na minha opinião. Claro que você pode ter a sua. Por exemplo, eu acredito ali mais ou menos por volta do minuto 60 e pouco, o Correa, né, que já tinha entrado no jogo, o argentino Correa, acabou sofrendo um pênalti do João Cancelo. Acredito que tenha... É assim, é um contato que é passível de pênalti. Eu entendo a não marcação, mas eu achei que deveria ter sido marcado a penalidade para o Atlético de Madrid naquele lance. E também tem a expulsão do Felipe. O Felipe já tinha tomado um cartão amarelo, a expulsão foi por um segundo cartão amarelo, mas eu nem enxerguei falta no lance, nem que ele foi propositalmente dar uma no Phil Foden. O Phil Foden, inclusive, que foi muito esperto e na sua rolada, né, na sua valorizada do lance com o Felipe, ele caiu fora do campo, voltou para dentro de campo e ali criou-se um clima de Libertadores, né? Com o Savic puxando, arrastando o Phil Foden para fora de campo e os jogadores do Manchester City vindo para cima com tudo. A gente viu ali quase uma briga generalizada que acabou rendendo a expulsão do brasileiro Felipe por segundo amarelo. Eu acredito que não era justa essa expulsão, principalmente pelo fato também de você estar prejudicando ainda mais uma equipe que já está em desvantagem e que está vendo a outra equipe fazendo uso, embora da vingança do estilo de jogo do simeonismo no Manchester City, mas que está fazendo uso de uma cera que não é legal para o futebol, né? Embora a gente
A gente acha engraçado que tenha acontecido isso contra o Simeone. Esse tipo de cera não é legal pro futebol, não deixa um jogo bacana. Acredito que o próprio Guardiola não deve estar se orgulhando disso. Ele deve estar. Se ele ordenou isso, ele deve estar repensando essa atitude dele. E se foi uma coisa dos próprios jogadores, eu tenho certeza que nesse momento que eu estou gravando o vídeo, 6h24, ele deve estar realmente dando uma bronca nos jogadores, porque o Guardiola, ele não é disso, né? É muito raro você ver o Guardiola com esse tipo de atitude. E o Simeone também ficou maluco, mas um dos méritos do Simeone, e é uma coisa que o Carlo Ancelotti deve estar vendo, é que o Atlético de Madrid conseguiu jogar o City, ele encurralou o City, não marcou gol por mero detalhe. A gente teve várias chances, o Matheus Cunha quase fez um golaço, que a bola desvia na perna do John Stones e vai para a linha de fundo. Foram 14 chutes do Atlético de Madrid e 49% de posse de bola. Então o Atlético ele conseguiu impor um jogo no segundo tempo que o Real Madrid pode acabar aproveitando. E o Real Madrid com outro estilo e com peças um pouco mais qualificadas do que o elenco do Atlético. Com Benzema, com Vinícius Júnior, com Luka Modric e embalado principalmente pela reta final, né, de segundo tempo e prorrogação de ontem no Santiago Bernabéu, né? Então, eu acredito que assim, o Simeone ele foi uma vítima do seu próprio estilo de jogo duas vezes, uma do próprio Atlético de Madrid, né, por saber que dava para encurralar o City mais vezes, que tinha esse potencial, e uma porque o City virou o feitiço contra o feiticeiro. Tava brincando com os meus amigos que faltou a torcida do Atlético de Madrid na hora da cera do City gritar um timinho, que aí era clima total de Libertadores, né? Mas a festa ao final do jogo foi linda, foi maravilhosa, reconhecendo o esforço dos jogadores do Atlético de Madrid, reconhecendo o esforço desses jogadores que você não tem dentro do elenco do Manchester City alguém, exceto o Luis Suárez, alguém que você fala assim, esse cara desequilibra um jogo. Que nem você tem, por exemplo, Mahrez, Kevin De Bruyne, você tem esses caras dentro do Manchester City, né? Então, o City ele chegava superior ao Atlético de Madrid e realmente o Atlético não foi humilhado, né? Como muita gente esperava, mas também foi refém do seu próprio estilo de jogo. Não acho que o Simeone vá mudar, tá? Não acho que ele vá fazer uma reflexão que esse estilo de jogo não está rendendo, até porque rendeu apenas 1-0 contra, acho que um dos elencos mais qualificados do futebol atual, e contra um dos melhores treinadores da história do futebol, né, que é o Guardiola. Mas acho que o Simeone deve estar com essa pulguinha atrás da orelha, principalmente pelo primeiro tempo. Tipo, eu acredito que se o Atlético tivesse jogado no primeiro tempo, né, não jogou. Por exemplo, o Manchester City ele teve 10 chutes ao todo da partida, e eu acho que 9 ou 8 foram no primeiro tempo. O City jogou apenas no primeiro tempo. Então acredito que se o Atlético tivesse saído um pouco mais no primeiro tempo, talvez pudesse ter ganhado o jogo, até levado para prorrogação ou até mesmo ganhado no tempo normal mesmo. Agora o Manchester City pega o Real Madrid, né? É um elenco mais qualificado que o Atlético, é um time um pouco melhor e com outra proposição. Acho que a gente vai ter jogos mais interessantes. Claro que esse desespero do Atlético de Madrid no final para poder fazer o gol foi bem legal e a gente viu uma outra face do Atlético, que é uma face muito parecida com a que eu creio que o Real Madrid deve ter no próximo confronto, no confronto da semifinal. E a gente fica atento, porque teremos dois duelos, Espanha contra a Inglaterra, de um lado da chave o Manchester City contra o Real Madrid, do outro o Liverpool sobre o Villarreal. E aí eu quero saber de vocês o que vocês acharam do jogo de hoje, Manchester City e Atlético de Madrid, e o que vocês acham dessas duas semifinais. Quem vai ser o campeão da Champions? Será que o City vai levar a primeira taça? O Real Madrid vai conquistar a 14ª? O Liverpool vai para sua 7ª conquista? Ou será que o Villarreal também vai ter essa oportunidade de levantar pela primeira vez a Champions League, certo? Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nada do que a gente vai postar por aqui. E eu volto numa próxima. Valeu, muito obrigado!